mulherada, tudo bem? Chegamos ao nosso terceiro dia da nossa Semana das Mulheres Livres do Vaginismo. Vou recapitular um pouquinho sobre tudo que nós vimos essa semana e vale lembrar, se você perdeu a aula 1 e a aula 2, volte porque elas ainda estão disponíveis, tá bom? Vale a pena assistir. Resumindo tudo que aprendemos, nós já vimos o que é vaginismo, o que as mulheres que têm vaginismo sentem, o que elas relatam que mudam na vida delas com o vaginismo. Nós já vimos as possíveis causas de vaginismo e quais são os tipos de vaginismo também. E com tudo isso, podemos perceber que a questão psicológica é realmente muito forte dentro do vaginismo. As principais causas têm questão psicológicas muito fortes e nada mais justo do que trazer aqui alguém que entenda de psicologia dentro do vaginismo, alguém que entenda e que conheça quais são os perfis das mulheres que têm vaginismo, quais são os perfis dos homens que elas escolhem. Então, a minha amiga e sexóloga, psicóloga, que entende muito de vaginismo, ela tem uma vivência enorme de mulheres com vaginismo. O nome dela é Marina Vasco e agora ela vai falar um pouquinho para vocês sobre as questões psicológicas importantes dentro do vaginismo e que acontecem com mulheres que têm vaginismo. Então, eu sou a Marina Vasco, sou sexóloga e eu vou contar um pouco para vocês rapidamente sobre a minha carreira profissional. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas no projeto que chama ProSex, que é o Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria, com a professora Carmita Abdo, que é referência em sexualidade no Brasil e no mundo. Então, durante esses 15 anos eu aprendi bastante, eu acho. E, claro, continuo aprendendo. Especialmente sobre vaginismo, nós lá atendíamos e continuo exigindo esse projeto e continua sendo atendido grupos de mulheres com queixa de vaginismo. E existia um momento no grupo onde nós convidávamos os parceiros dessas mulheres para participarem em algum momento desse grupo. E nós observamos assim que a personalidade dessas mulheres com queixa de vaginismo eram muito parecidas. Tanto é que as pesquisas mostram que é assim, não só as pesquisas, lógico, né? Na prática mostra, existem outros questionamentos sendo feitos, porque que existe essa unanimidade entre todas, né, na personalidade. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre a personalidade dessas mulheres com queixa de vaginismo. Por que eu falei do grupo? Por que eu falei dos parceiros? Porque uma das características muito importantes dessas mulheres com queixa de dificuldade de penetração é que elas têm uma personalidade muito controladora. O que seria essa personalidade controladora? O que eu quero dizer com isso? Controladora consigo mesma e com as pessoas em volta delas. Então, controladoras no sentido de estar sempre precisando estar por dentro de tudo que está acontecendo, sempre controlando tanto as emoções, quanto a parte financeira, quanto o comportamento do parceiro, quanto o próprio comportamento, as próprias atitudes, aquele controle em relação também ao comportamento no sentido de não exagerar. Por exemplo, mulheres que se fazem uso de álcool socialmente, são mulheres, isso é um exemplo, são mulheres que não se permitem nunca perder o controle em algum momento. Então, elas acabam quase nunca fazendo uso de álcool, se fazem é muito controlado. O que faz com que essas mulheres não consigam relaxar, não só, lógico, na questão do álcool, é até bom que isso controle, né? Mas assim, faz com que essas mulheres não consigam relaxar nunca, o que faz com que elas não consigam se relacionar sexualmente. A questão do controle da personalidade é algo importante para entender nessas mulheres. Por quê? Porque sexo é entrega, uma relação sexual para ser profunda, para ser satisfatória e principalmente para ser saudável, é importante que exista entrega nessa relação. Ou seja, quando eu vou estar com o outro, sexualmente falando, é importante que eu perceba o quanto naquele momento eu não posso estar preocupada em controlar nada, eu não posso estar preocupada se eu estou fazendo direito, se eu não estou, se eu estou numa posição bonita, se eu não estou, se aquilo é algo adequado ou não é. É importante que na relação sexual eu relaxe e me entregue. E a grande dificuldade dessas mulheres que têm queixa de vaginismo, inconsciente ou conscientemente, é que elas não conseguem se permitir em relaxar e se entregar na relação sexual.
até mesmo muitas vezes para masturbação para elas é difícil também. Então é importante entender a personalidade justamente por isso, porque nós não podemos falar só sobre a vagina, só sobre uma questão pontual do corpo ou algo fisiológico ou físico. Nós precisamos entender também tudo que move e tudo que reflete nesse corpo, né? Porque muitas vezes as mulheres elas falam que elas têm desejo sexual, que elas têm vontade e voluntariamente elas querem estar na relação e estão na relação, vão para a relação, quero dizer. Só que no momento da penetração, involuntariamente, como vocês sabem, existe uma contratura muito forte da musculatura vaginal, uma contração mesmo. Então essas mulheres não conseguem se permitir, muito menos estar com o outro, quanto dirá, né, o pênis dentro da vagina. Então elas não conseguem muitas vezes colocar nem o dedinho, né? Tanto é que é super importante, não, é fundamental o trabalho da fisioterapia, né? Assim, é muito difícil a gente trabalhar vaginismo sem pedir ajuda, sem encaminhar para fisioterapia, né? Por isso que o trabalho da doutora Amanda é tão importante, por isso que eu também aceitei participar desse projeto que eu acho maravilhoso, que ajuda tantas mulheres, né, a se entregarem sexualmente. Então, assim, essa questão da entrega e do controle, que se fazem cada vez mais importantes de serem compreendidos, é um contraponto do outro. Controlando demais, eu não consigo me entregar. Sem me entregar, eu não consigo estar na relação. Outra questão importante, quando eu falei pra vocês que a gente chama muitas vezes os parceiros para participarem do grupo, eles contam pra gente, e é muito interessante esse momento, né? Quando estão todos os parceiros, você vê que a escolha dessa mulher com queixa de vaginismo em relação ao parceiro é muito interessante. Normalmente os parceiros sempre são homens que são muito passivos. E quando eu digo passivos, eu não estou dizendo na questão só de esses homens assim, eles deixam a coisa acontecer, eles não cobram dessa mulher uma atitude muitas vezes, se elas não conseguem ter relação, para eles, tudo bem, vamos ver. Eu não estou dizendo que esses homens têm que ser incisivos e muito menos pedir sexo, pedir para ter relação sexual forçado, de maneira alguma. Tanto é que a gente sabe que o tratamento da mulher com vaginismo pede que não exista nada forçado, porque é justamente o contrário que a gente precisa que aconteça, que seja algo espontâneo e natural. Mas a gente percebe que na vida, de uma maneira geral, estes homens, eles não são homens agressivos no sentido de ir em busca daquilo que normalmente eles querem. É muito interessante, né? E isso não é uma crítica, tá? Eu estou dizendo que esse é um padrão que essas mulheres acabam estabelecendo sem perceber na escolha do parceiro, em que elas acabam controlando tudo, e é claro que uma pessoa, para controlar tudo e todos, essa mulher, uma pessoa, ela tem que ter em volta dela pessoas que se deixam controlar. Então é exatamente essa parceria que a gente percebe que acontece. A escolha dessas mulheres em relação ao parceiro sempre é uma escolha que envolvem homens muito passivos. Então a gente percebe que elas são controladoras na vida delas, né, com elas e com tudo, com o trabalho, com o comportamento, exigentes em relação a não demonstrar tantas emoções, né, exigentes em relação ao próprio trabalho, se cobram muito de conseguir as coisas. E, em contraponto, os homens são homens muito passivos, os parceiros são muito passivos na vida. Em relação a escolhas, o que nós vamos fazer hoje? Vamos jantar? Você quer comer pizza ou você quer comer japonês? Um exemplo. Esses homens, na maioria das vezes, podem responder, tanto faz, você que resolve, né? Então, assim, o que eu tô querendo mostrar é, assim, que existe um padrão que é importante ser entendido e estudado, já que vocês provavelmente já estudaram aqui sobre as causas do vaginismo, não vou repetir, mas que esse padrão, ele tá em volta de tudo isso, né? O padrão de personalidade está em volta, que estabelece algo que é difícil de mudar. E é justamente esse o trabalho, com fisioterapia, com psicólogo, com ginecologista, né, e com outras pessoas, dependendo de cada caso, outros profissionais, que vão fazer esse padrão ser quebrado, e aí sim essa mulher estar mais desenvolta, se soltar mais, se permitir mais, experimentar coisas novas, coisas diferentes, e inconscientemente esse trabalho todo vai trazendo para o consciente os motivos e as autopercepções do padrão que elas estabelecem, a personalidade que elas têm, para relaxar e construir uma sexualidade nova, cheia de liberdade e sem as restrições que o próprio vaginismo impõe para essa mulher. Porque o importante
Só para finalizar, o importante na vida da mulher que sofre de vaginismo é ela quebrar esse padrão e conseguir ter relação sexual no momento que ela desejar, como ela desejar, sem as implicações psicológicas que fazem tão mal pro emocional e que não permitem deixar essa mulher relaxar e se permitir entrar pra relação e gozar. É isso. Um abraço. Bom, vocês acabaram de ouvir a Marina falando muita coisa importante sobre vaginismo e sobre as mulheres que têm vaginismo, sobre as questões psicológicas delas, sobre as escolhas masculinas delas também. Então eu gostaria muito de agradecer primeiramente a Marina por ter disponibilizado tanta informação boa para nós aqui nessa semana das Mulheres Livres do Vaginismo. Eu tenho certeza que fez muita diferença na vida de vocês. Então hoje estamos finalizando o nosso terceiro dia da semana das Mulheres Livres do Vaginismo e acredito que até aqui vocês já estejam entendendo muito sobre essa questão e ainda teremos mais. Temos 2 dias ainda, hein? Então não quero que vocês percam. Amanhã, novamente, deixe sua agenda marcadinho sobre a semana, sobre o nosso 4º dia. Ativa o seu despertador para não esquecer de assistir o nosso 4º dia. Marca na agenda para que não passe batido, hein? Porque é importante. Estamos no final e vocês estão ficando craques em saber tudo sobre o vaginismo. E esse é meu principal objetivo com vocês aqui. Lembrando que, se você não está no nosso canal do Telegram, entre lá agora, aqui embaixo tem o link, tá bom? Não se esqueça de entrar, porque por lá tá rolando muitas outras coisas também nessa semana tão maravilhosa. Um beijo e até amanhã!